Olá, seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria entre o curso de Direito da FIB e a Ordem dos Advogados do Brasil, de Bauru. Muitos foram os direitos batalhados e conquistados pelas mulheres brasileiras ao longo dos anos, mas muitas mulheres ainda não se deram conta de que possuem tais direitos. E é nesse contexto que surge o tema do nosso programa de hoje, os direitos das mulheres brasileiras no século XXI. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a doutora Márcia Regina Poletini, que é a advogada e coordenadora da Comissão da Mulher da Ordem dos Advogados do Brasil, de Bauru. Doutora Márcia, é um prazer recebê-la em nosso programa. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. E para debater o tema, o advogado e coordenador do Núcleo de Prática Jurídica aqui da FIB, professor César Michele. Existe uma grande diferença quanto aos direitos das mulheres atualmente, se comparados com a época das nossas avós, por exemplo? Sem dúvida, Selma, essa é uma pergunta extremamente interessante. Se nós verificarmos como era a vida das nossas avós, como você mesmo falou, e formos comparar com a vida das mulheres hoje, no século XXI, sem dúvida alguma, nós temos uma diferença brutal em termos de vida, em termos de direitos, em termos da situação em que a mulher vive atualmente. Só para que se tenha uma ideia, no início do século XX, a mulher ela era tida como uma pessoa relativamente incapaz para gerir a sua própria pessoa e os seus bens. Ela era tida como um ser inferior, o que hoje é absurdamente. É absurdo nós aceitarmos essa situação. E como você mesmo disse, comparando com os tempos das nossas avós, como eu disse agora, a mulher era tida relativamente incapaz para gerir até sua própria pessoa. Atualmente nós temos uma presidenta da República, temos uma mulher aí liderando todo o nosso país. Então, sem dúvida alguma, esse tema do debate de hoje é muito pertinente e vamos aí esclarecer, informar, debater a nossa população, nosso telespectador acerca das garantias, dos direitos que as mulheres conseguiram aí durante tantos anos de batalha. Doutora Márcia, quais foram as principais conquistas das mulheres nesse século XXI? Embora seja uma conquista do século passado, é muito importante a gente falar da igualdade que foi prevista na Constituição Federal de 88. Então, o artigo 5º, ele estabelece que as mulheres e os homens são iguais em direitos e obrigações. Então, é muito importante essa previsão constitucional, porque ela traz um novo paradigma da mulher na sociedade. Com essa previsão constitucional, nenhuma legislação infraconstitucional ela pode trazer determinações que contenham um conteúdo, um caráter discriminatório. Mas já no século XXI, a gente tem uma importante legislação, que é o Código Civil de 2002, a nossa legislação civil, que ela traz uma alteração principalmente de linguagem dentro desse contexto, né? Como o professor César disse, a mulher do Código Civil de 1916, ela não tinha nem capacidade para gerir a própria vida, né? No Código Civil de 2002, isso acaba, né? Vários abusos do Código Civil de 16, como preservação da virgindade, a mulher ter que provar a sua honestidade, inclusive para ter direito à herança paterna, isso tudo foi excluído, abolido da nossa legislação. O Código de 2002, então, ele traz essa igualdade entre homem e mulher, inclusive para fins de sociedade conjugal. Então, os dois são responsáveis pela gestão da sociedade conjugal e não mais apenas o homem como antigamente, né? No Código 16, o homem era o responsável pela sociedade conjugal e a mulher era apenas submissa a ele nesse sentido. Então, essa é uma importante conquista aí do século XXI. Além disso, a gente tem que ressaltar que a lei de cotas, né, que estabelece que pelo menos 30% dos candidatos dos partidos políticos sejam mulheres. Então, essa também é uma importante conquista aí da nossa luta pelo direito das mulheres. É interessante essa colocação, doutora Márcia, quanto à busca da mulher pela igualdade. Nós temos uma situação onde a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela coloca como um dos direitos da mulher o direito à igualdade.
isso é resguardado, vejam, não só na questão da nossa legislação, da nossa Constituição, como também nós temos isso inserido numa carta da ONU, da Organização das Nações Unidas, e também garantindo à mulher que ela não tenha, que ela não sofra nenhum tipo ou forma de discriminação, porque a mulher sempre foi muito discriminada. Hoje ainda continua sendo, nós vamos debater isso ainda. Doutora Márcia, agora falando com relação aos direitos trabalhistas, quais foram as conquistas das mulheres nos últimos anos? Bom, inúmeras conquistas no que se referem aos direitos trabalhistas, né? As principais delas que a gente pode citar, a licença maternidade. Então, a mulher, durante o período aí em que ela precisa estar perto do seu bebê, ela fica afastada do seu serviço, sem prejuízo da remuneração, que é paga pela Previdência Social. Então, ela tem a licença maternidade, ela tem uma estabilidade no emprego a partir do momento em que ela descobre que está grávida, né? Então, a partir do momento da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. A mulher também não pode ser submetida a trabalhos penosos, que exijam dela uma força muscular acima de 20 quilos. Além disso, aqueles estabelecimentos que contam com mais de 30 funcionárias mulheres acima de 16 anos, eles devem ter internamente no seu estabelecimento um local apropriado para guarda das crianças, desses bebês, que é durante a fase de amamentação. Se a empresa não tiver condições de manter esse local apropriado para a guarda desses bebês internamente, né, ela pode substituir aí através de um convênio com alguma creche, ou até mesmo por um reembolso creche, auxílio creche, mas aí isso tem que ser negociado com os sindicatos. Também é importante mencionar que o Congresso, em 2010, ele ampliou a licença maternidade de forma facultativa, né, para até 6 meses, para aquelas empresas que fizerem essa opção através do programa Empresa Cidadã, concedendo aí alguns benefícios fiscais para essas empresas que fizerem a opção pela licença maternidade de 6 meses prolongada. Essas colocações são interessantes, colocadas pela doutora Márcia, porque vejam só, o avanço na questão do ganho dos direitos em relação à mulher. No nascer aí do século XX, como eu disse, ela era tida como uma pessoa relativamente incapaz de gerir a sua própria pessoa. Hoje nós temos a mulher inserida no mercado de trabalho com todos esses direitos, com todas essas garantias que são esculpidas aí na nossa legislação, dando realmente uma certa segurança a ela. Doutora Márcia, a mulher ainda é discriminada no mercado de trabalho? Sim, infelizmente ela ainda é discriminada. Há 100 anos atrás, quando as feministas, as mulheres lutavam por simples direitos como direito ao voto, direito à educação, não se podia imaginar que as mulheres iam alcançar aí pelo menos 50% dos postos de trabalho, segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Mas isso são números, né? Infelizmente, na prática, as mulheres ainda são discriminadas, especialmente com relação a diferenças salariais. A mulher, segundo pesquisas, ela ganha aproximadamente 1/3 a menos do que o homem para exercer a mesma atividade. Isso é uma conduta discriminatória. Como a legislação, a própria Constituição Federal prevê a igualdade entre homens e mulheres, é claro que essa discriminação ela é feita de uma forma velada, né? Mas ela existe sim. Um outro mito que tem que ser quebrado aí no âmbito da legislação trabalhista é que as empresas têm a impressão de que a mulher é mais cara, a contratação da mulher é mais cara do que a contratação do homem, justamente porque ela tira a licença maternidade, ela tem que amamentar, e isso é um mito que tem que ser quebrado. A contratação da mulher não é mais cara, a licença maternidade ela é custeada pela Previdência Social e não pela empresa. Então, isso é só um mito. Mas, infelizmente, ainda existe, sim, muita discriminação, principalmente quando a gente fala em diferenças salariais entre homens e mulheres. Essa colocação da discriminação no ambiente de trabalho, vale ressaltar ainda que
Nós temos hoje, né, doutora Márcia, uma situação das questões aí atinentes a danos morais, assédio moral no ambiente do trabalho, assédio sexual no ambiente do trabalho em relação à mulher, que também isso hoje é um grande avanço. Antigamente a mulher sofria um assédio sexual no trabalho e nada acontecia, ela tinha até mesmo vergonha de se manifestar. Hoje não, hoje nós temos um grande avanço, uma situação vanguardista, onde a mulher ela não pode passar por essa situação e deve lutar, entre aspas, aí, deve brigar realmente para que essas situações não voltem a ocorrer no ambiente de trabalho dela. Vamos falar agora sobre a violência contra a mulher. Doutora Márcia, o que deve fazer uma mulher vítima de agressão? Bom, assim que ocorrida a agressão, ela deve imediatamente procurar uma delegacia especializada no atendimento à mulher. Se não houver no município onde ela mora, onde ela reside, pode ser uma delegacia convencional, mas se houver, ela tem que dar preferência na busca de uma delegacia especializada no atendimento à mulher. Ela vai relatar a agressão que ela sofreu e, se for o caso, solicitar uma medida protetiva, né? Que a Lei Maria da Penha discrimina aí várias medidas protetivas para a mulher, mas o importante é ela procurar imediatamente uma delegacia de polícia e relatar o que está acontecendo com ela. Inclusive também existe uma central de atendimento que é o 180, que é disponível 24 horas por dia, onde a mulher pode ligar, tirar informações, fazer denúncias. Então também é um importante instrumento aí no combate à violência contra a mulher. Bem colocado pela doutora Márcia. Nós temos hoje, principalmente aqui na nossa cidade de Bauru, a delegacia especializada em relação à mulher, a Delegacia da Mulher, onde sem dúvida isso vem ser uma situação que acolhe a mulher vítima de agressão, ao passo que quando não existia essa delegacia, a mulher ela se sentia constrangida de se dirigir a uma delegacia, se reportar a um homem a situação que ela viveu. Hoje não. Hoje ela se sente muito mais à vontade, muito mais amparada dentro dessa delegacia da mulher e ela deve realmente buscar. Ok. Bom, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já falando mais sobre os direitos das mulheres. I wanna things to do. I wanna things to do. Bem, nosso programa de hoje discute os direitos da mulher no século XXI. Doutora Márcia, a mulher vítima de violência que não estiver em condições de contratar um advogado, ela pode se dirigir a uma delegacia mesmo assim? Sim, a mulher ela pode se dirigir a uma delegacia mesmo sem um advogado, mas é recomendável que ela sempre procure um advogado, que ela vá acompanhada de um advogado ou de um defensor público. Mas se ela for sozinha, ela vai ser orientada também pela delegada de polícia ou pelo escrivão que a atender. Inclusive, com relação às medidas protetivas que podem ser pleiteadas também diretamente pela mulher, porque a Lei Maria da Penha ela confere uma capacidade postulatória extraordinária à mulher que não tem condições de contratar um advogado. Então, ela pode sim procurar uma delegacia e fazer a sua denúncia da agressão sem advogado. Isso bem colocado. Na própria delegacia de polícia, caso esta mulher que sofreu agressão, ela na realidade ela chega muito nervosa, ela não tem raciocínio de ideias bem organizados, porque realmente, dependendo da situação que ela viveu em termos de agressão, ela não tem realmente o domínio pleno do que está acontecendo ali em relação àquela situação específica que ela vivenciou. Ela pode chegar, requerer ali, pedir para a delegada de polícia que nomeie um advogado, que peça aí para a Defensoria Pública, para que ela tenha um advogado, uma advogada que acompanhe todos os atos que ela irá passar. Doutora Márcia, como que a mulher deve agir e no caso daquela que depende exclusivamente de um parceiro e ela é agredida no ambiente doméstico, como que ela deve proceder com isso?
Essa é a situação de muitas mulheres, né? Elas sofrem agressões, mas ficam com medo de relatar essas agressões, de fazer a denúncia, de procurar a delegacia, porque elas dependem financeiramente do agressor. A mulher ela não deve deixar de denunciar numa situação dessa. Ela deve procurar a delegacia e solicitar aí medidas protetivas. O juiz, inclusive, ele pode determinar a inclusão da mulher num programa social que pode ser fornecido aí pelo Estado, pelo próprio município. Então, ela não deve deixar de fazer a denúncia ao agressor, mesmo que ela dependa dele financeiramente. Também existem outras medidas protetivas patrimoniais que os juízes podem conceder, como, por exemplo, se a mulher tiver outorgado uma procuração ao agressor, o juiz ele pode determinar que seja cancelada, revogada essa procuração. Ele também pode determinar que sejam restituídos alguns bens materiais que o agressor pode ter retido com ele. Então, existem inúmeras medidas protetivas que ela pode requisitar e não deve deixar de denunciar por esse motivo. Essa é uma situação que, sem dúvida alguma, vem deixar a sociedade com dor de cabeça, né? Essa situação relatada pela doutora Márcia. Nós temos muitos casos onde a mulher ela se priva em relação a uma situação de agressão, porque ela depende financeiramente daquele seu companheiro, daquele seu marido, e ela fica sofrendo aquelas agressões rotineiramente, diuturnamente, por anos, muitas vezes, e ela se vê sem saída, quando na verdade essa saída existe. Esse programa, no meu ponto de vista, é de extrema importância, esse debate que nós fazemos hoje, justamente para alertar essa mulher que sofre essa agressão, que está nos assistindo. Corra para a delegacia, vá agora, você que está me vendo, que está nos vendo, abra a porta da sua casa, da sua sala, depois você vê o nosso programa chegar ao final, um outro dia, vá na delegacia, você será amparada. Não continue sofrendo esta agressão. Doutor César, nós já falamos de vários direitos das mulheres, mas tem deveres também, né? Sem dúvida, muito se fala dos direitos das mulheres e sem dúvida alguma eles são inegáveis, eles hoje vieram para ficar e não poderiam deixar de ser. A mulher foi relegada aí durante muitos anos como sendo um ser inferior ao homem, o que é um verdadeiro absurdo. Não vamos discutir aqui essa questão sociológica, mas sim os direitos da mulher. Então, mas junto com esses direitos que ela possui, ela também possui uma série de deveres. A nossa Constituição, no artigo 5º, diz que todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção, sem distinção de qualquer natureza. Sexo, a questão do sexo da pessoa é uma forma de distinção. Se a mulher era inferiorizada, ela estava aí sofrendo sim uma situação contrária à nossa lei, contrária à nossa Constituição, isso não é permitido. Mas nós temos que relembrar também que as mulheres possuem uma série de deveres em relação, por exemplo, como foi dito no nosso início do programa, hoje a convivência em relação ao cônjuge da mulher, ela tem os mesmos deveres que o homem, cada qual na proporção, falando financeiramente, dos seus ganhos. Se a mulher ganha 2x e o homem ganha 3x, cada um deles terá que contribuir na educação dos filhos na proporção disso que ganha, mas ela tem esse dever. Nós hoje chegamos a algumas situações, principalmente vivenciadas em termos de ações judiciais, onde alguns filhos requerem pensão alimentícia para a mãe, para a mulher, devido à situação financeira em que ela se encontra, coisa que antigamente jamais poderia ser imaginável, principalmente para as nossas avós. Nossa, um filho pedindo pensão para mim, mas não. Hoje nós temos várias mulheres, mães, respondendo por pensão alimentícia porque elas possuem os mesmos deveres. Nós temos aqui que ressaltar que elas têm toda essa gama de direitos que nós estamos discutindo e devem fazer prevalecê-los. Doutor César, pensando na igualdade dos sexos, há casos em que a mulher tem que pagar pensão para o marido? Ex-marido, no caso? Sim, existem situações aí. Não é a regra geral, Selma. A regra geral sempre é o contrário, né? A mulher recebendo pensão do marido. Mas nós temos hoje na justiça várias situações onde a mulher chega a pagar até mesmo pensão para o marido. Eu vou dar um exemplo rápido aqui.
Você tem, por exemplo, um casamento onde o marido ele encontra-se desempregado, onde o marido, na verdade, inverteu o papel, ele fica na casa, tomando conta da casa, isso é muito comum hoje. E a mulher, ela é uma empresária, uma comerciante muito bem sucedida, ela tem o seu estabelecimento empresarial, o seu estabelecimento comercial, que vai muito bem, e esse homem fica na casa, tomando conta do filho, muitas vezes, tomando conta da própria casa, e assim que ela chega na sua casa, a casa está em ordem porque o homem tomou conta. Essa é uma situação que hoje é plenamente verificada na nossa sociedade. Vamos imaginar rapidamente aí que esse casal se separa. Esse homem vai viver do quê? Ele vai realmente pedir pensão alimentícia para essa mulher. E olha, possivelmente ele vai receber. Essa mulher, durante um determinado período, vai pagar a pensão alimentícia a ele. Certo, é a igualdade também nesse Igualdade. caso, né? Doutora Márcia, pensando na igualdade mais uma vez, as mulheres realmente conquistaram a igualdade? Selma, nós conquistamos a igualdade formal, né? Aquela que é prevista na legislação, na Constituição Federal especialmente. Mas o fato das mulheres estarem mais nos postos de trabalho, o fato delas estarem mais nos bancos das faculdades, na academia, nos traz uma falsa sensação de que na prática essa igualdade também existe. Infelizmente ainda estamos um pouco longe de alcançar essa igualdade em relação aos homens, porque a gente ainda vê muitas situações de desigualdade, como é o caso das diferenças salariais, né? Os homens, principalmente nos altos cargos, né, eles ainda ganham muito mais do que as mulheres, e a mulher, ela infelizmente nunca vai ter a mesma força física do que o homem. Então, os casos de violência doméstica não diminuíram, né? Então, a igualdade ainda não alcançamos a igualdade, apenas aquela igualdade formal. É interessante destacar aí que, embora nós tenhamos esta situação vanguardista no que tange a aquisição, vamos chamar assim, dos direitos em relação à mulher, isso que foi colocado agora é muito palpitante, né? Nós temos uma igualdade, como destacado pela nossa convidada, a doutora Márcia, uma igualdade formal. A igualdade formal é aquela que está na lei, todos somos iguais, mas no dia a dia da vida de uma mulher, ela sente realmente, como destacado aqui, que ela ainda vivencia muitas situações de privacidade, de preconceito por ser mulher. Talvez precisasse haver uma mudança de pensamento, já que já existe uma legislação. Uma mudança cultural, né? sem Porque dúvida. Muitos homens já falam que a mulher não entende de futebol, e se a mulher trabalha, é ela que vai chegar em casa e cuidar dos filhos, fazer a janta e cuidar de casa uma boa parte das vezes. Então, acho que seria preciso ter uma mudança no pensamento de uma forma geral também, né? Selma, uma mudança no pensamento de uma forma geral mesmo, mudança no pensamento na questão da cabeça do homem e da própria mulher. Nós acabamos de retratar aqui situações onde a mulher está sofrendo agressão dentro de casa, isso vem por dias, meses, anos, e ela não faz nada. Ela tem que mudar esse pensamento, tem que partir também da própria mulher, uma mudança cultural, e ela tem que agir. Okay. Doutora Márcia, qual que é a atuação da OAB aqui de Bauru com relação aos direitos das mulheres? Bom, a OAB, ela tem a Comissão da Mulher Advogada. Essa comissão, ela tem por finalidade trazer as mulheres, em especial as advogadas, para as atividades da ordem. Nós promovemos reuniões, palestras a respeito dos temas correlatos, e também temos uma participação social. Também fazemos a nossa lição de casa junto à sociedade. Aqui em Bauru, por exemplo, a OAB ela foi chamada para participar de uma câmara técnica que vai implementar medidas, tentar implementar medidas no combate à violência contra a mulher. Então, a OAB vai ter uma representatividade nessa câmara técnica. Então, ela tem a atuação dessas duas formas, né? A atuação interna, de trazer a advogada para dentro da ordem, para as atividades, que é muito importante. As mulheres, elas são em maior número em relação à quantidade de inscritos, mas participando das atividades da casa, esse número não é igual ao dos homens, né? Então, a gente tem essas atividades internas e também temos a nossa participação na sociedade, como eu mencionei, com relação à Câmara Técnica.
Vale lembrar também, a Comissão da Mulher Advogada, ela sem dúvida alguma não só traz para si a mulher advogada, né, doutora Márcia, mas qualquer mulher que nos ouve, que nos assiste nesse momento, que está passando por alguma dessas situações que nós acabamos de debater e discutir aqui, procure a OAB nas Nações Unidas. A doutora Márcia vai reunir as mulheres advogadas e vai te auxiliar de alguma maneira, vai tomar alguma providência. A OAB, como foi dito aqui, é uma casa que está aberta a toda a sociedade. Ok. Doutora Márcia, muito obrigada por suas contribuições ao nosso programa. Eu que agradeço o convite, quero dizer que a Ordem de Bauru, ela está à disposição de vocês. Quero aproveitar para fazer um convite a todos os advogados a participarem das atividades da OAB, um convite especial às mulheres para virem até a OAB, participar conosco de todas as atividades, e eu gostaria de convidar também para alguns eventos. No dia 20 de agosto vai ser realizada uma palestra que vai falar sobre a Lei Maria da Penha, às 19h30, lá na Casa do Advogado. Ela vai ser proferida pela doutora Marli Parada. E no início de agosto, nos dias 5, 6 e 7, às 19 horas, nós vamos realizar a primeira semana jurídica da OAB neste ano. Então eu quero fazer um convite a todos, em especial aos alunos da FIB, que quiserem participar lá conosco. Ok, obrigada. Professor César, muito obrigada mais uma vez por sua agradeço. colaboração no nosso Muito programa. obrigado. E assim chegamos ao fim do programa de hoje. Aqui discutimos assuntos da área jurídica que sejam do interesse de toda a população. Até a próxima!